Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Levi, do canal AP, Aprendendo e Praticando, e sempre estamos trazendo aí vídeos que podem servir aí para te ajudar nos seus projetos e também no seu dia a dia. No último vídeo a gente trabalhou em cima de um exaustor, né? Aí, o pessoal aí que acompanha o canal com certeza deve ter visto. Ele é um exaustor para bancada, né, para ferro de solda. Você vai, né, soldar e você liga ele aqui, né? E quando você vai soldar, não tem, a fumaça não vem no teu rosto, ela vai toda dissipada pro ambiente, não vem em você, né? E esse exaustor, a gente fez ele com uma fontezinha aqui, uma fontezinha de 12 volts, né? Tem que ligar na tomada, então ele fica com o fio aqui. E a ideia hoje é a gente colocar uma bateria recarregável nele, tá? Para que ele não precise ficar com esse fio o tempo todo. Você deixa ele carregando aí, quando você não estiver em uso, e depois quando vai usar, você vai ficar portátil, você vai levar ele para onde você quiser. E a ideia aqui foi colocar bateria de lítio, tá? Essa bateria de lítio tá bem na moda, né? São essas daqui. É o formato que eu escolhi, mas a bateria do celular, por exemplo, é lítio, né? É bateria de lítio, mesmo jeito dessas daqui. Então, a bateria de celular, como essa daqui, também é bateria de lítio. Ela vem escrita aqui, ó, tá? Íon lítio, tá? Olha lá, íon, tá vendo aqui em cima ali, ó? Íon lítio, e a tensão dela, 3,7 volts. Nós precisamos de 12 volts, tá? Nós precisamos de 12 volts porque a tensão de funcionamento desse exaustor é 12 volts. A bateria de lítio, tá? Ela tem uma tensão nominal de 3,7 volts, tá? Então a tensão nominal é de 3,7 volts, tá certo? Então é 3,7 volts. Mas nós precisamos de 12 volts e eu preciso usar 3 dessa. A tensão de trabalho dela é 4 volts, tá? A tensão de carga, tá? Vamos colocar aqui VC, a tensão de carga dela é 4,2 volts, tá? Então ela é totalmente carregada, ela vai nos dar 4,2 volts, tá? Mas nós consideramos 4 volts. É como se fosse a bateria de carro. A bateria de carro é 12 volts, a tensão nominal, né? Mas você vai medir nela carregada, ela vai dar 14 volts. 13,8, 14 volts. Então a bateria de lítio também é assim. Então, para dar uma sobra aqui quando ela estiver em carga, né? Quando ela estiver sendo submetida à corrente, à drenagem de corrente, né? Então a gente vai ter aqui, sempre você vai ver no corpo dela 3,7, mas nós consideramos 4 volts, tá? 4 volts. Então, cada célula, tá? Cada pilhazinha dessa aqui, o nome dela é célula, tá? E o conjunto aí de duas células ou mais, a gente chama de bateria, tá? As pilhas, elas podem ser ligadas em série, tá? Ou paralelo. Paralelo, tá? Ligamos série e paralelo. Vou dar uma melhorada aqui, tá? A ligação possível são três: série, paralelo ou mista, em que usamos tanto a série como a paralela. Se cada célula dessa daqui, tá? O nome disso aqui é célula, tá? Uma pilha, é uma célula, tá? Cada célula dessa possui 4 volts. Nós sabemos que as baterias em série,
em série, ela aumenta a corrente, tá? Ela soma corrente, desculpa, não soma corrente nada não. Em série soma a tensão, e mantém a corrente, tá? Mantém corrente. Em paralelo, soma a corrente e mantém a tensão. Na mista vai depender, porque se você colocar duas em série, vai somar a tensão, mas se você colocar em paralela com mais uma, vai somar a corrente. Então, na mista fica o cálculo tem que ser feito na hora de como você fez a configuração dessa bateria, tá? A bateria, tá? A célula, né? Como nós precisamos de 3, ela vai ficar assim. Ela tem o negativo, positivo, negativo, positivo, negativo e o positivo, tá? Aqui no corpo dela, quando você for comprar essa pilha, você vai perceber o seguinte: aqui é liso, ó. Esse corpo é todo liso e ele faz parte dela, da bateria toda aqui. Esse é o negativo. O positivo, ele vem isolado, ó. Tá vendo que tem um verdinho aqui, um isolante verde? Então aqui é o positivo, tá? Ele sai só do meio da célula. Então o negativo é aqui, positivo é aqui, tá? Para nós fazermos a ligação em série, nós temos que ligar positivo com negativo. Assim nós ligamos em série. Então nós pegamos aqui o positivo de uma célula e ligamos no negativo da outra. O positivo da seguinte no negativo da outra. E sobrou aqui um positivo desse lado, tá? Aqui sobrou um positivo e aqui sobrou um negativo. Tá certo? Então aqui nós temos um negativo e aqui nós temos um positivo. É onde nós ligamos o equipamento que vai ser carregado, vai ser utilizado. Então nós temos aqui 4 volts, 4 volts e 4 volts. E nós temos um total aqui de 12 volts. Certo? Então nós temos que ligar em série, ou seja, positivo com negativo, positivo com negativo. Tem que sobrar nas pontas um negativo e um positivo. Aí vai estar correta essa configuração. A bateria de lítio, ela fornece altíssima corrente, tá? Vocês não acreditam, mas uma bateria dessa aqui fornece mais do que 4 amperes, tá? Mais de 4 amperes. Então pode causar acidente. Então a partir do momento que você está mexendo com ela, normalmente ela está carregada, tem que cuidar para não provocar nenhum curto-circuito, que pode danificar o equipamento. Então tem que tomar muito cuidado quando você for utilizar bateria de lítio. Quanto à carga, aqui que está o segredo. As baterias de lítio não são como as outras, ela tem alguns parâmetros. Então ela pode explodir, e ela explode mesmo, tá? Ela vai ter uma tensão, tá, que eu vou chamar de V mínima, de 3,2 volts. Uma tensão máxima de 4,2 volts. Certo? Por que isso? Ela não pode abaixar de 3,2 volts e não pode passar de 4,2. Por que ela não pode diminuir, tá, menos de 3,2 volts? Porque quando ela vai para 3 volts, 2,8, quando você for carregar, ela vai aquecer muito, ela vai precisar de muita corrente, ela vai puxar a corrente para poder carregar. Isso provoca calor dentro dela e faz com que ela exploda, tá? Os vapores aqui de lítio aqui dentro que tem, e os produtos químicos que tem, né? Eles podem explodir. Agora com 3,2 não, com 3,2 volts é uma margem segura, tá?
E por que não maior? Porque se você colocar uma tensão maior nela também, ela também vai aquecer. E aquecendo, né, ela vai entrar em colapso, ela vai explodir. Então, os parâmetros aqui principais dela é a tensão mínima e a tensão máxima que você vai poder ter nela. E como é que você vai monitorar isso se você não está vendo a bateria, não está vendo o carregamento? Entra em cena essa plaquinha aqui. Essa plaquinha chama BMS. O pessoal que faz som aí com aqueles barrilzinhos de Heineken sempre colocam artigos aí sobre isso aqui, né? Eu tô dando a pincelada aqui por cima, tá? Vou fazer um vídeo para vocês bem certinho como funciona. Então aqui nós temos esse BMS. A função dele é não deixar que ela diminua de 3,2 e nem que ela passe de 4,2. A gente vai ligar isso aqui na bateria. Aí ela fica monitorando, por exemplo, se você tá lá usando lá uma parafusadeira ou qualquer coisa que esteja usando a bateria e aí começa a esgotar e ela chegar em 3,2 volts, ele corta. Ele não deixa mais a continuar consumindo, para não cair muito essa tensão, tá? Aí quando você colocar o carregador, ele vai carregando, 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 na hora que chegar em 4,2 ele corta também a carga, certo? Então ele dá essa segurança pra gente, né? E ele é comprado pelo número de série de células que você tem, né? Por exemplo, nós vamos usar 3 pilhas, então 3 células. Você vai comprar um BMS 3S, tá? É BMS 3S, tá? Ficou ruim ali, né? Ó, ele é escrito assim, BMS 3S, tá bom? Esse aqui eu tava usando numa furadeira, então eu peguei para 20 amperes, ó, tá? Mas você pode pedir para 10 amperes, 10 amperes, tá? Para essa aplicação que nós vamos fazer. Mas se você quiser 20 amperes também não tem problema, a corrente quanto maior melhor, né? Porque se você comprar um com corrente muito baixa e for usar em algum outro tipo de equipamento, quando você for consumir, ele corta quando passar daquela corrente. Por exemplo, se isso aqui é 20 amperes, se eu consumir 21 amperes, ele corta, ele não deixa, tá? A bateria fornecer isso. Então nós precisamos usar um BMS 3 células, tá? Para o nosso projeto aqui, tá? Vamos ver como é que ele é ligado, para a gente fazer na prática. Então nós vimos aqui que nós temos aqui 3 baterias, né? 3 bateriazinhas aqui, 3 células, desculpa, né? 3 células, ao qual nós temos aqui um negativo e um positivo, um negativo, um positivo, um negativo e um positivo ligado em série, tá? Temos aqui, temos aqui, temos aqui o positivo então, e temos aqui o negativo, certo? Nesse ponto aqui, em relação ao negativo, em relação ao negativo, nesse ponto aqui, tá? Nós vamos ter 4 volts. Tô arredondando, tá? Para 4. Mas na verdade é 4,2. No segundo, tá? Nós temos o dobro, né? 8 volts. Porque soma-se as tensões. No terceiro, nós temos 12. Eu vou melhorar aqui, eu vou colocar como tá na BMS. Nós temos aqui 4,2, que é a tensão que nós temos de carga. 4,2. Aí nós temos 8,4 e temos aqui 12,6 volts. Certo? Em relação aqui à massa, aqui, ao negativo, tá? Então se eu colocar aqui o multímetro aqui, vai me dar 4,2 volts. Se eu vir para cá, vai dar 8,4, se eu vir para cá, 12,6. Certo? E ele vem aqui embaixo marcado as tensões que você vai ligar os fios. O primeiro deles é o 0, que é o negativo. Depois no ponto 4,2. Depois no ponto 8,4. E depois no ponto 12,6. Que vão ser todos ligados ali no ponto, né? Nós temos assim, ó, bem assim, quer ver? Eu creio que dá para fazer desse jeito aqui.
tá? Aqui nós temos os 12. Aqui nós temos o 8,4, que vem aqui. Daí nós temos o 4,2, que vai lá a primeira. E depois nós temos o 0 volts, que vai no negativo. Fica mais ou menos assim. E é isso que nós vamos fazer. Depois tem um sinalzinho aqui de menos e mais no BMS, que é onde nós vamos fazer a carga, tá? A carga dele. Então, aqui é o positivo, aqui é o negativo. É onde vai ser ligado o carregador, tá? Então nós ligamos o carregador aqui, vai entrar aqui o sinal no menos e no mais, ó. Tem um menos e um mais bem aqui, ó. É onde vai entrar o carregador, certo? E a bateria, o equipamento que vai ser alimentado, vai ligado no menos, no negativo aqui e no 12 volts, tá? Só a carga que é separada. Vamos fazer então? Olha, onde conseguir essas pilhas? Eu consigo em bateria de notebook, ó. Sabe essas baterias de notebook? Usado aí? Eu abro ela, abro a bateria e vai estar cheio dessas pilhazinhas dentro, tá? Também tem dentro dos bancos, esses banks de celular, né? Banco auxiliar para o celular, também tem. Eu consegui essa aqui avulsa numa lanterna. Então tem vários lugares que você tem, ou você pode comprar nova também, né? Mas essa que eu vou usar aqui eu tirei do notebook, por exemplo, tá? E elas vêm assim, ó, elas vêm geralmente com essas latinhas aqui ligadas, porque ela é feita ligação mista, série e paralelo, né? Então a gente pega um alicate, ó, e só puxar essas latinhas, elas vão saindo, tá? E aqui aparece melhor, como eu te falei, essa aqui é o positivo, ó, essa aqui é o positivo e essa aqui é o negativo, tá? Então aqui nós temos duas e nós vamos ter mais uma aqui que eu preciso. Nós precisamos de 3, né? Então aqui eu tiro aqui. Temos aqui 3 baterias então, né? E nós vamos ligar em série, ou seja, eu tenho o negativo dela aqui, tá? Então, aqui, ó, aqui é o positivo. Ó, nós vamos então pegar elas assim. Esse positivo aqui, ó, vai para fora. Esse negativo vem aqui. Então eu tenho aqui um negativo, um positivo, um negativo e um positivo. E me saiu, então, a ligação vai estar assim, tá? Somando as tensões. Eu tenho 4, 4 e 4, 3 vezes 4, 12, tá? Ou 4 mais 8, 4, 8, mais 4, 12, né? Então agora, você precisa de um ferro de solda bom, tá? Porque não pode aquecer muito ela. Então é um ferro que você possa fazer uma solda um pouco mais rápido. Aí você vai pegar, tá? Uma lixinha. Você vai pegar uma lixinha. Primeiro tira toda a impureza que tenha na pilha, né? E aqui você vai fazer vai lixar. Tá? Ó, tô lixando aqui, ó. Pra ele ficar bem limpinho, tá? Vai fazer o mesmo com o positivo e com o outro negativo, tá? Eu uso o fluxo de solda, porque é bem mais rápido a soldagem, tá? É bem mais rápido mesmo, tá bom? E nós vamos soldar com fio, um positivo com negativo, tá? Como que a gente vai fazer isso? Não pode ser um fio muito fino, mas aqui no nosso caso pode, tá? Como a gente vai fazer baixíssima corrente, tá? É baixíssima corrente, então a gente consegue aí soldar, né, um fio não tão grosso, bom? Então a primeira coisa, nós vamos estanhar a cabeça aqui da bateria, tá? Vamos lá. Ó, eu coloquei um pouco de fluxo. Vou pegar aqui meu ferro de solda.
Meu ferro de solda é de estação de solda, tá? Eu tô aqui com 370 volts e ela solda legal. Vamos colocar aqui o nosso exaustor para não vir muita fumaça na gente, né? Eu tô colocando o exaustor aqui. Vou ligar aqui a fonte que eu desliguei e vamos lá. Você vai colocando solda até que pegue na sua bateria. Olha lá. Pegou, tá vendo? Estanhou lá, ó. Certo? E vamos fazer na outra também. A minha aqui já tá. Tem uma estanhada já. E a outra também. A outra não. A outra nós vamos estanhar agora. Certo? Viu que não sai fumaça nenhuma com o exaustorzinho? Se você tiver interessado em fazer esse exaustor, tem um vídeo nosso aí, tá? Do canal. Vamos lá. Você põe bastante estanho, tá? Ó, tem que é uma hora de solda. Então é um ferro pequeno, ó. Agulha, ponta agulha. Agora nós fazemos o outro lado. Fazemos a mesma coisa, né? Colocamos aqui o fluxo. Eu coloco bastante fluxo aqui para ele poder aderir bem à solda. Porque a superfície é grande, né? Principalmente o negativo é maior. Ó, pegou. Tá vendo? Pegou. Vamos aqui no negativo aqui também. E fazendo ao vivo, tá? Sem adiantar, sem nada. E sem cortes. Gente, fazer isso aqui sem exaustor vira um fumaceiro. Eu vou fazer agora pra vocês verem. Deixa eu colocar aqui um pouco mais de fluxo. Vou desligar o exaustor. E vou... Agora tá sem exaustor, tá? Ó. Ó a fumaceira que vem na cara da gente. Agora eu vou ligar o exaustor para ele puxar. Ele puxa toda a fumaça. Então agora tá estanhado, né? Tá estanhado ali. Você vai cortar um pedacinho de fio pequeno, tá? Deve dar uns 5 centímetros. Porque nós vamos soldar assim, ó, tá? Ela vai ter que fazer isso aqui, ó. Essa volta aqui, ó. Entende? Fazer essa volta. Então, deixa assim, ó. Positivo com negativo. Tá certo? E a gente vem aqui e solda. O negativo não tem nenhum problema, mas o positivo aqui apresenta uma... A gente tem que tomar muito cuidado aqui para quando a gente soldar, o fio não entrar em curto com o corpo da bateria. Só no meio, tá? Senão ela pode encostar aqui e dar um curto. Tá? Então não pode derreter esse isolamento aqui. Se derreter, você põe uma fita embaixo, uma fita isolante. Tá bom? Agora, deixa eu pegar mais um pedacinho de fio. Então, ela ficou bem assim, como o nosso desenho lá estava aquela hora. O negativo, daí vem aqui, certo? Sai do positivo, vai para o outro negativo, vai para o outro negativo. E nós temos aqui nas pontas um negativo e um positivo. Até quero ver quantos volts está dando. Ver se tem carga essas pilhas, né? Vamos ver. Vou colocar aqui o multímetro aqui numa escala que meça até 12 volts. Vamos medir. Aqui. Ó, tá com carga. 12,4 volts. Essas três baterias estão com carga. Ó, o perigo de estar mexendo nelas, né? Estão com carga. 12,4 volts. E aquilo que eu te falei, ó. Aqui eu tenho os 4. Pera aí, tá meio ruim pegar aqui. Olha lá, os 4
Aí eu tenho aqui, aí, os 8. E nós temos aqui os 12. Beleza? Eu falei para fazer um pouquinho maior aqui, né? Que agora vai fazer assim, você vai deixar um negativo aqui para fora, tá? Ó, vai ficar dessa forma, assim, ó, a bateria, tá? Acho que fica melhor, ó. Eu tenho os 2 fios aqui, fica bem assim, desse jeito, tá? Ó como é que tá. Dessa forma aqui. Agora pegamos uma fita isolante e nós vamos fazer com que ela fique desse jeito aqui, ó. Certo? Enrolar ela, tá? Você vai pegar aqui na primeira. Geralmente eu coloco no meio aqui, tá? E depois você acerta ela. Vamos lá. Travar ela. Depois fez a primeira, tá? Você acerta ela, tá certo? E a gente corta esse, olha lá, tá? E assim por diante agora. Vou dar uma pausa aqui para o vídeo não ficar muito longo, gente. E aqui você vai enrolando ela, ó. Vai deixando ela bem. Passar 2 vezes já tá mais do que suficiente, tá? Ó, vai ficar bem firmezinha. Ó, já ficou, certo? Agora nós vamos soldar os fios, tá? Você vai colocar aqui em cima e vai identificar os pontos que vamos soldar. Por exemplo, o zero é o terra, o negativo, que é onde não tem nada aqui, então ele vai ali. Então você mede de quanto vai dar do 0 volts até o negativo e corta o fiozinho. Depois do 4,2 até a primeira célula aqui, né? Qual comprimento você precisa. E assim você vai, ó, todos os fios aqui, você vai ligar no 0, no 4,2, no 0, no 4,2, no 8,4 e no 12,6. Beleza? Fica dessa forma aqui, ó. O 0 veio aqui pro negativo, que não tinha nada nela, tá vendo? Aí, o 4,2 vai aqui na primeira, ó, porque é a primeira bateria, então é 4 volts, tá? É ali que nós vamos colocar o 4,2. Depois de tudo ligado, fica assim, ó. O 12,6 vem aqui no último, que é o positivo, que estava sem nada também, né? Aí nós temos o 4,2, que foi lá no 4,2. O 8,4 vem aqui, que é 8,4 também aqui. Vamos conferir as tensões. Você vai pegar o multímetro, então, como a gente fez no começo. E você vai ver se está certo. Você vai colocar a ponta preta aqui no 0 volts, que é aqui, no BMS, tá? Deixa eu só aumentar o zoom aqui um pouquinho. Ó, você vai colocar aqui, o meu multímetro, tá? Então você vem aqui no 4,2, aqui é a primeira, tem que dar 4 volts, olha lá, ou 4,5, depende, acima de 4. Aí nós temos aqui o 8,4 e o 12,6. Se as tensões aqui baterem, porque tá tudo certo a tua ligação. Então o primeiro aqui é 4,2, 8, né? Isso porque tem carga, tá? Mas se ela não tiver carga, ela sempre fica um residual. Então você vai ter ver que uma vai multiplicando a outra. Então uma é uma tensão, a outra é o dobro da tensão, a outra é o triplo. Beleza? Então aqui está pronta o BMS. Beleza? Agora nós vamos pegar e ligar 2 fios, um no 12,6 e um no 0, que vai alimentar o nosso exaustor. Então aqui eu liguei 2 fios, tá? Um no 12,6 e outro no 0. Sendo que a cor mais escura, que o azul é o negativo, e o vermelho e o amarelo então é o positivo.
Se tiver um vermelho e preto aí também dá. Olha lá, certinho. E esses dois fios é que vão alimentar o exaustor. Então nós vamos ter que fazer uma modificaçãozinha aqui no exaustor. Né? Nós não temos mais a fonte. Essa fonte agora vai ser o nosso carregador. Certo? Então, nós vamos ligar aqui a bateria nos fios que estavam ligados aqui no jack. Tá? Vamos cortar o fio aqui. Já mostro para vocês. Você vai tirar o positivo que estava na chave, que vinha aqui do jack aqui, e vai ligar o positivo da bateria, tá? Desse jeito aqui, ó. Tá? Daí vai lá pro exaustor. O negativo, tá? O negativo da bateria, eu liguei no negativo do jack. Continua junto com o negativo, tá? Junto com o negativo do exaustor, vai o negativo da bateria, tá? Ó, já tá até funcionando, porque ele tem carga, ó. Sem fio aqui, ó. Ó. Tá sem fio. Já tá funcionando. Então agora nós precisamos dois fios aqui, um positivo e um negativo, que vai dar placa, tá? Na placa, no jack, tá? Vai pegando o negativo daqui, da BMS, vai junto com os outros negativos que estão na placa. E o positivo vai num plug que a gente cortou, que ia para a chave antes. Aqui agora nós vamos ligar o fio que vai para o carregador. Então, eu peguei um vermelho e coloquei no, onde está positivo aqui, tá? Tá escrito positivo. E a gente põe lá. Agora peguei um preto e vai no negativo aqui da BMS. É bem tranquilo. Olha lá. Agora, tá? Aqui no jack nós desligamos um fio positivo aqui, que ia lá para a chave, que nós ligamos a bateria. Então aqui vai o positivo, tá? Positivo do carregador. Que ele só vai servir para carregar a bateria agora. E o preto vai junto com os negativos ali que a gente soldou. Tem 3 negativos aqui, tá? Tem um negativo do BMS, tem um negativo do exaustor, e agora chegou o negativo do carregador, que é o último fio. Vamos lá, vou colocar aqui. Tá ligado, tá? Então vamos ver. Perfeição. Aqui, ó, o que era antes, que alimentava ele antes, aquela fonte de 12 volts, agora vai alimentar, ela vai carregar. Só vai ficar ligado aqui enquanto estiver carregando a bateria. O BMS já desliga quando estiver carregado, então não se preocupe em deixar a noite toda carregando aí na bancada, tá? Agora é só organizar aqui os fios aqui para ver, para deixar bem certinho aqui no exaustor. Aqui é legal a gente colocar uma fita aqui, ó, tá? Isolando essa parte aqui. Só uma fitinha aqui sem problemas. E do outro lado também. Pra nada encostar ali, né? E dar um tremendo de um curto. Aqui a gente põe aqui. Vou fazer de ponta a ponta, pra ficar bem firme aqui, ó. Opa. Nota que tá tudo ligado aqui. Se der um curto aqui, lascou, né? Certo? E agora nós vamos organizar os fios aqui. Vai ter uns fios que vão sair, né? A gente deixa pra fora aqui, esses fios aqui, ó. Tá? Eu coloquei aqui uma cinta e prendi isso, mas você pode colocar uma fita isolante também, sem problema. E agora eu vou passar a fita aqui, de novo. Olha só, passando assim, pra cobrir o BMS. Não precisa apertar muito não, tá?
É só aqui pra cobrir o BMS. Se quiser colocar um papelãozinho também ali pra dar uma reforçada, né? E a gente vem aqui de novo. Não aperte o BMS, senão você estoura ele. Uma plaquinha, né? Aí. Tranquilamente. Opa, batemos aqui. Aqui atrás, né? Eu vou deixar ele justamente assim, ó. Eu vou colocar uma fita adesiva aqui. Não deixe ele muito aqui assim, ó. Muito assim, que ele vai prejudicar ali na parte da exaustão. Então, coloca uma fita dupla face aqui, ó. E coloca ela ali, né? E tá pronto o nosso exaustor. Deixa eu só colocar uma fita para vocês verem como vai ficar. Coloquei aqui uma fita dupla face. Se você estiver construindo o teu exaustor do zero, deixa um pouco mais de espaço aqui, né? Para a bateria poder se acomodar. Agora eu vou colocar ela ali. E é legal que ele refrigera a bateria, se a bateria vir a esquentar. Mas com essa tensãozinha aqui não vai nunca na vida esquentar, com essa corrente. Ele consome só 300 mAh, esses coolers são de baixa corrente, né? Aí, ó, acabou o fio. Não tem mais fio. Isso vai durar, hein? Dura dias, dias e dias. Essa bateria dura muito tempo. Olha lá. Deixa eu só tirar o nosso zoom aqui. Muito 10, né? Aí, pessoal, se vocês gostaram, curte lá. E mostra como foi o seu que você fez, né? Se tiver alguma dúvida aí quanto à ligação das baterias de lítio, coloca no comentário lá pra gente. Se puder aí, dá também um like lá e se inscreva no canal, né? Isso aqui é muito bom, tá? Ó, você pode levar para onde você quiser. E ainda também é um ventilador, tá? Ele ventila legal, tá? É muito legal. Você pode deixar ele na bancada aqui ventilando para você quando você não estiver usando. E quando vai fazer o exaustor, né? Coloca na posição de exaustor. Virou ao contrário, vira um ventilador. E ele, eu acabei de colocar o dedo, né, pessoal? Ó, não tem perigo, tá? Ele para, tá? Então, não tem perigo, sei lá, se machucar, tá? Fica aí a dica, pessoal. Ficou um pouco comprido o vídeo, mas acho que valeu a pena, né? Um grande abraço aí a todos aí. Até a próxima.